consigo. Muito obrigada. Eu queria começar muito rapidamente, uma vez que não tenho muito tempo, por cumprimentar todos e, evidentemente, também agradecer o convite do Sr. Diretor do Jornal da Região de Leiria. Muito obrigada pelo seu convite. Agradecer também o acolhimento do Sr. Presidente da Câmara de Gasneira de Pera, uma terra que eu visitava muito na minha adolescência, portanto sempre ficou também nos meus afetos e faz parte dos meus lugares também por isso, de acolhimento. Enfim, todos os autarcas presentes e todos os meus colegas que vão comigo também participar e, claro, o Dr. Luís Matias, portanto, a quem também felicito pelo empenho nesta coordenação de um programa que eu penso que é tremendamente importante para todos, portanto, que vem finalmente, de facto nós estamos num tempo, eu penso, e vou tentar muito rapidamente abordar a questão, em que, de facto, a política de coesão, ainda bem, enfim, nos últimos anos, e quando ela surge verdadeiramente como uma política setorial e consagrada no plano também das políticas públicas, ela veio trazer um momento e um tempo que nós começamos a perceber que é de facto a necessidade de termos modelos de desenvolvimento de base territorial e, portanto, e com eles e através de incentivos dirigidos de facto onde eles são necessários, de facto conseguirmos que a governança não dependa dos poderes demasiadamente centralizados e consiga também ela inspirar outras soluções. O problema permanece, mas estamos a fazer algum caminho, penso eu, porque de facto a política pública tem este problema de não conseguir, e sobretudo quando ainda estamos de facto muito divididos e temos de facto alguma dificuldade em trazer, portanto, o tempo enfim, a política pública precisa de tempo para acontecer, precisa de tempo para construir, precisa de reflexão, precisa de espaço e nós tipicamente não damos esse tempo a que isso seja possível. Depois temos esta componente mais crónica da nossa centralização. Lembro-me sempre de um autarca da região do Val do Tâmega que me dizia muitas vezes que eu não, dizia-me com muita piada, lembrava um dos nossos escritores do século XVI e dizia que eu não me temo de Castela, mas sim de Lisboa, que ao cheiro desta canela o reino se despovoa. E mas foi há 500 anos e para nós ainda que sentimos o peso, digamos, desta... E, portanto, temos muita, de facto, dificuldade em combater este problema, mas, enfim, estamos a fazer um caminho. E, por isso, estamos a fazer um caminho e também aqui num encontro que eu vou tentar abordar muito rapidamente, mas que, de facto, também estamos num século, não é? E não vou agora falar da geopolítica global, de todos os dramas que estamos a viver, das guerras que nos estamos, infelizmente, tantas tragédias que todos os dias nos estão realmente a ameaçar e que sentimos e que nos fazem quase ter vontade de desligar, não é? De desconectar, quando o mundo precisa exatamente do contrário e o impulso que temos aqui é exatamente do contrário. Mas se há uma coisa que vai acontecer seguramente neste século, independentemente seja o Trump, seja o Netanyahu, seja quem for, há uma questão que é absolutamente inequívoca e inalienável. A natureza é o grande ativo do século XXI. Nós estamos a perdê-la a um ritmo brutal e ela é essencial, quaisquer que sejam as nossas decisões estratégicas, desenvolvimento político, quer que seja, porque sem natureza não comemos, sem natureza não temos acesso aos bens essenciais que precisamos e que são indispensáveis não só ao nosso bem-estar, mas, desde logo, também à nossa própria existência. E, portanto, a natureza é realmente hoje vai ser, e já é, e aliás não é por acaso que nós já temos, isto é problemático, não vou ter tempo para abordar, mas nós já temos hoje as grandes lógicas financeiras a tentarem também buscar, como imaginam, também compromissos nesta área. Temos até a Goldman Sachs, conhecida pelos investimentos dos grandes indivíduos económicos, que ainda a semana passada anunciou que vai colocar 500 mil milhões de euros na natureza, portanto, em bonds, os chamados green bonds, portanto, podem vir a ser um problema, já falamos muitas vezes disso, nos créditos de carbono, vamos falar nos créditos de biodiversidade de uma forma cada vez mais, para o bem e para o mal. Tem sempre duas faces da moeda, não é? Esperemos que consigamos todos trabalhar em conjunto e, sobretudo, estes modelos de base territorial são exatamente aquilo que nós precisamos para que estes investimentos sejam realmente utilizados e implementados em favor e em benefício das pessoas. Precisamos exatamente disso. Porque se formos a confiar nos Estados, imaginem, com Estados que temos tão
descapitalizados, tão entregues, de facto, infelizmente, tão ameaçados pela corrupção, e tantos são os nossos países de língua portuguesa que estão hoje, como sabem, um exemplo claro, Moçambique, que não consegue, de facto, despertar daquela situação brutal, de facto, enfim, de corrupção, entre outras coisas, e, portanto, nós, de facto, se entregarmos ao Estado estes incentivos económicos, imaginem, não há qualquer hipótese de chegarem às pessoas. Portanto, estes modelos vão ser aqueles que realmente vão conseguir, se nós conseguirmos, é por aí seguramente. E, portanto, este é o modelo, e então eu vou muito rapidamente, não tenho, portanto, isto nem sequer conseguem ver, portanto, eu vou se calhar avançar. De facto, nos últimos 70 anos, digamos, chamamos a isto a grande explosão do antropoceno, de facto, em que estamos basicamente a moldar o planeta para o interesse exclusivo de uma única espécie. Portanto, basicamente, em vários domínios que não vou aprofundar, os últimos 70 anos são realmente uma trajetória que estamos a fazer coletivamente de configurar ou reconfigurar o planeta para o nosso benefício quase exclusivo. E, portanto, isto significa que estamos a entrar aquilo que nós chamamos as fronteiras planetárias, portanto, estamos a quebrar uma série de fronteiras e estamos, de facto, a pôr em causa a estabilidade do sistema Terra, que é aquele que nos tem proporcionado ou garantido condições para a evolução da nossa espécie. E, por isso, alguns destes exemplos que eu não vou avancei, claro que aquilo que temos que falar muito mais nesse aspecto, em termos do desequilíbrio do sistema terrestre, em particular, estamos a sentir já o impacto das alterações climáticas, portanto, digamos, a transição climática é um dos grandes desafios que temos, necessariamente, que obrigará à descarbonização das economias do mundo, mais tarde ou mais cedo. Antes era bom que conseguíssemos antecipar essa transição climática e, portanto, e com ela vem também a transição ecológica, que é bem mais exigente, mas, enfim, na base, a transição energética, sendo que esta questão da descarbonização da economia atravessa todos os modelos de desenvolvimento, sejam eles em Castanheira de Pera, sejam na Cimo de Leiria, sejam no país, sejam no mundo. Portanto, de facto, a descarbonização é um desígnio e um desafio coletivo. Outra questão que já foi aqui falada, que eu não vou desenvolver, mas que é também um eixo que condiciona o desenvolvimento a todas as escalas, é de facto o abandono do mundo rural, portanto com digamos, a tendência clara para a urbanização. A espécie humana escolheu a cidade para viver, no essencial, vamos lá ver, não é? Hoje temos cerca de 70% da população à escala global a viver, esta década teremos a viver em cidade, portanto a cidade foi claramente uma escolha de desenvolvimento e de vida. Portanto, não estou a falar ainda de que níveis de cidade, a cidade em geral, portanto o ambiente urbano, a escolha urbana é uma realidade e isso tem conduzido a um despovoamento dos territórios rurais que é transversal, não é um exclusivo nem daqui da região centro do país, nem de Portugal, é de facto um fenómeno muito mais abrangente e que interpela a política pública, os Estados, seja onde for. Todos temos esta grande alteração de uma dinâmica, é uma nova dinâmica a que temos que dar resposta, porque evidentemente que mesmo que escolhamos viver na cidade, não deixamos de precisar dos benefícios que tipicamente temos ainda nos territórios rurais, não é? Portanto, não é uma escolha, mas que não significa uma separação. No caso isto também é conhecido, mas no caso, evidentemente, de Portugal, isto depois reflete-se nas imagens que já conhecem, nós temos de facto esta dinâmica muito demográfica um pouco particular, de facto nesse sentido, enfim, um país tão pequeno é uma dinâmica, mas foi aquela que deixámos acontecer e, portanto, hoje é o que temos e é de facto, este desequilíbrio é brutal desde logo para a nossa economia, mas seguramente também para a nossa capacidade de encontrar soluções, porque estamos muito, muito concentrados e isso começa a ter os seus custos. É claro, depois o problema associado a isto, inerentemente, e que estamos sistematicamente a falar, mas que nos condiciona inevitavelmente, é realmente o problema do envelhecimento, não é? E, portanto, eu não vim abordar exatamente o caso de Castanheira de Pera, não foi isso que o Sr. Diretor do Jornal também não tínhamos falado nesse sentido. Tenho pena, gostava até de pensar em particular o território de Castanheira, mas não foi este o desafio e, portanto, eu vou
pensar mais genericamente um território desta tipologia, que desafios tem, e portanto de uma forma bastante mais genérica do que gostaria. Eu gosto de fazer exercícios até mais dirigidos, mas não foi esse digamos, o desafio. Mas sem dúvida, mas quando pensamos nisto também da demografia, já agora eu gosto também de facto, em 1950 a esperança média de vida era de 58 anos. Portanto, nós, no censo de 2011, estaríamos todos mortos, basicamente, se de facto esse tivesse sido. Eu só trago isso porque realmente é verdade, é certo que isto acontece, mas também é certo que estamos, digamos, é preciso contarmos cada vez mais com uma realidade e uma estratificação demográfica que é nossa e ela tem que importar para a sociedade. Portanto, a forma como víamos a sociedade no seio dos anos 60 é que não pode ser a mesma, nem as economias podem ter a mesma base de sustentação, não é? Portanto, isto era só De facto, esta é uma trajetória, portanto, estamos realmente a caminhar neste sentido e temos também aqui, digamos, o que é que, ao mesmo tempo, simultaneamente, o que é que está a acontecer. Portanto, temos, de facto, um mundo cada vez mais interconectado, portanto, há de facto, uma competição grande e na mudança, o impacto da mudança é cada vez mais rápido, portanto, de tal maneira, enfim, hoje eu tinha com as minhas irmãs, basicamente, os mesmos livros passavam de umas para as outras, quase, os mesmos filmes, tínhamos as mesmas memórias até daquilo que, não é? Hoje, se tiverem filhos com os espaços de 2 ou 3 anos, já têm que mudar de brinquedos, têm que mudar de bicicleta, têm que mudar tudo, porque já nada serve no ano seguinte, já, portanto, de facto, a velocidade, não é? O nosso cérebro está preparado para isso. Eu sou bióloga de formação, a biologia humana até tem uma preparação muito... mas, de todo modo, é difícil, é um ritmo muito acelerado, não é? Para que isso também aconteça. De tal maneira acelerado, enfim, temos de facto a questão demográfica, que é uma variável, mas é de facto também a agenda digital, a agenda tecnológica. Imaginem, eu lembro-me, quando entrei para a universidade, nós editar digamos, geneticamente, eu fazer a edição genética do indivíduo, pensar a edição do meu genoma, eu não era completamente incomportável. Não é? Hoje, se quiserem saber o vosso genoma, cada um de vocês gastam 100 euros ou 50 euros e podem ter a edição do vosso genoma. Portanto, em 30 ou 40 anos, passamos do Microsoft Word, de uma edição das palavras, para a edição dos genes. Isto tem uma implicação brutal, não é? Porque hoje, com a edição genética, eu consigo, de facto, fazer com que a medicina passe a ser também muito mais dirigida ao indivíduo, ao problema do indivíduo e, portanto, tudo, uma panóplia de coisas que temos pela frente. A tecnologia hoje tem que ser um agente amigo da mudança e tem que nos ajudar também a fazer esse caminho. Portanto, não são... E tecnologia está em toda a parte, não está só nas cidades, está em todo lado. E ela tem que ser útil em tudo o que é que ela esteja, não é? E, portanto, tipicamente este é o quadro que falamos, sabemos, conhecemos bem, eu vou passar já rapidamente para as questões dos desafios que se colocam, portanto, isto sabemos, da baixa densidade, tudo isto e todas as questões que nos preocupam. Também é importante, em qualquer que seja o contexto, a agenda da sustentabilidade tem que nos estimular, portanto, isso é a base, é a leitura obrigatória, portanto, é de facto a bíblia de qualquer agenda de desenvolvimento, onde quer que seja o território, portanto, e aí, de facto, as parcerias para a sustentabilidade de comunidades e territórios são uma premissa. Portanto, isso significa o quê? Vou passar só muito rapidamente. É evidentemente que o Sr. Presidente da Câmara tem que olhar para a sua agenda de energia, tem que perceber como é que pode fazer, claro, em função da sua própria realidade. Não estou à espera que aqui tenha a mesma leitura do transporte público que terá noutros contextos, mas a eletrificação, este processo da transição energética é um desafio coletivo. E cada uma das nossas casas. Nós também somos parte deste desafio, não é? E claro que a qualificação do espaço público é aquilo que tem sido feito com as ARUs, aquelas coisas todas que já mencionou, temos olhado para aí, quase esgotámos já aquilo que é útil fazer, mas é preciso, é uma agenda que terá continuidade, eu não tenho tempo, a gestão florestal, a biodiversidade, o uso sustentável dos recursos naturais, portanto, isto é parte só da agenda de sustentabilidade. O que está a fazer
salvaguarda da identidade, do património, tudo isto é uma agenda de sustentabilidade que deve necessariamente abraçar e perceber onde é que se encontra mais. A questão das infraestruturas de dados, nem sempre estamos despertos para isto, mas também é muito importante. Se quer conectar o território com o exterior, ele tem de facto que estar aberto. A infraestrutura de dados abertos é muito importante, não é? Se calhar o Jornal de Leiria pode ser também aqui um veículo muito interessante, da região de Leiria, perdão. E portanto é claro que governar bem, portanto, e conseguirmos gerir, ter uma boa gestão, uma gestão credível, que os cidadãos se sintam também parte, não é? Portanto, esse é o tipo de gestão que também estamos à espera numa região inovadora, numa cidade inovadora, em que de facto o cidadão tem a oportunidade de se manifestar, de participar no processo, acredita, confia, não é? Portanto, isso é absolutamente a educação para a sustentabilidade que já mencionou também, são de facto estratégias claras do programa, de uma agenda qualquer que ela seja, não é? E depois, claro, de facto, princípios também de uma vida digna, autónoma e saudável, portanto, olhar para esta questão, ajustar a oferta de serviço público, enfim, também parte desta agenda. Mas, portanto, não tenho tempo para isto, nem vou abordar esta questão, mas é claro que isto é um ecossistema que hoje nos desafia, portanto, já não é só aquele. O ecossistema que nos desafia, de facto, a capacidade, portanto, de facto, enfim, aquela coisa mais central é, digamos, o típico, e depois temos, de facto, o sistema político, o sistema científico, tecnológico e económico e social. Portanto, esta constelação é uma constelação que tem que ser analisada na ponderação de qualquer modelo de desenvolvimento territorial, que eu não tenho tempo para abordar, mas vou então avançar para as questões mais concretamente peço desculpa, mas só para terem uma ideia, de facto, hoje todas as economias dependem dos recursos naturais, todas. Hoje esta questão é muito clara. 50% do produto interno bruto global hoje já está completamente determinado, condicionado e assente nos recursos naturais, na natureza. Portanto, hoje, de facto, é uma questão, e não sou eu que o digo, são as grandes instituições financeiras, as grandes instituições bancárias. Portanto, nós hoje temos, quando estamos lá fora e temos verde, temos o grande recurso do século XXI. Eu sei que depois dizem, mas como é que disto se faz economia? Pronto, isto é o grande desafio. Mas onde é que está a economia? Okay, tenho isto, ok, fantástico, mas onde é que está a economia? Não é? E até aqui, muitas vezes dizemos, a economia está numa espécie. Muito bem. Onde é que está a economia? E, de facto, hoje há um esforço global grande, e um investimento muito grande, porque não há dúvida que estamos a perder a natureza, portanto, o nosso grande desafio será regenerar a natureza, da mesma forma que também nos regeneremos a nós, se tudo correr bem, nas sociedades do mundo, não é? Porque não é possível continuarmos a viver. Uma sociedade de conhecimento não pode aceitar que a guerra é uma possibilidade. Portanto, uma sociedade de conhecimento tem, de facto, que trabalhar pela paz. A agenda ambiental é uma agenda de paz, em primeiro lugar. É uma agenda que nos põe, de facto, em diálogo connosco e com a natureza. Na natureza nada existe sozinho. Essa é uma questão que nós percebemos bem na vulnerabilidade da Covid. Na natureza nada existe sozinho. Só 10% dos nossos genes é que são nossos, o resto são espécies que vivem em nós. Temos em nós trilhões de organismos, de micro-organismos em nós. Não é? E, portanto, é bom alguma humildade também do humano. Não vou, a agenda da natureza hoje que vai transportar para a economia, a natureza hoje vai entrar na economia através de uma coisa que se tem chamado as soluções baseadas na natureza, portanto, as Nature-Based Solutions são, de facto, a grande agenda do século XXI, portanto, é trazermos a natureza para a economia. Portanto, não há economia nenhuma que não tenha, desde logo um primeiro princípio, não fazer mal à natureza. Este é o primeiro princípio de qualquer economia que tenha futuro. Não fazer mal à natureza. Mas eu sei que há muita atividade que faz mal à natureza. Pronto. Mas se ela tiver que ser, então façamos-lo de forma a minimizar esse conflito e a minimizar essa perda. Isto é isso que temos que aprender a fazer. Isto é uma sociedade de conhecimento. E, portanto, as NBS, há uma agenda de desenvolvimento, em boa verdade, uma agenda de desenvolvimento, a agenda económica devia ser uma agenda de soluções baseadas na natureza. Portanto, é isso que deve inspirar a matriz. Mas evidentemente que eu sei que isto é difícil, é complexo, não estou... como é que nós fazemos? Bom, é claro que o que temos desenvolvido, a base seriam os serviços de ecossistema,
uma agenda que anda há 20 anos a tentar vender, mas sem grande sorte, vamos lá ver. Mas os serviços de ecossistema hoje são absolutamente, vão entrar em força e são uma base da GNBS, são a base das soluções baseadas na natureza, que eu gosto mais de chamar as contribuições da natureza para as pessoas, que nós não identificamos, não reconhecemos, não valorizamos, mas vamos ter que aprender a valorizar, não é? E nós sabemos que elas têm, não sabemos que precisamos da natureza para a energia, a alimentação, para os recursos médicos, para uma série daquilo que nós chamamos de serviços em geral, que podem ser de regulação, não materiais, mas são os serviços que a natureza nos proporciona e tantos deles nós não identificamos. Aqueles mais, enfim, polinização, a decomposição, imaginem, é um serviço de decomposição, é um serviço importantíssimo. Se não tivermos decomposição, não temos solos de qualidade, não temos solos aptos a proporcionar nada. Mas também se não tivermos decompositores, se não tivermos biodiversidade, também não temos. E se não tivermos polinizadores, também não temos culturas agrícolas. Portanto, na natureza nada existe sozinho. E, portanto, regenerar estes processos e perceber de que forma é que conseguimos fazer economias que respeitem a natureza e que a considerem como parte ativa da mudança, este é o grande desafio que temos. Então, como é que vamos fazer? Bom, na região centro temos várias áreas protegidas, não vou aqui mencionar, provavelmente vamos estender esta rede com outras, acabando com o estigma de que a área protegida é inviolável, vamos ter que acabar com esse estigma, vamos ter que fazer todos parte deste processo e vamos ter que colocar, de facto, o capital territorial ao serviço do desenvolvimento, portanto, isto é, digamos assim, uma agenda mais local, mais regional, portanto, esta seria a valorização destes recursos. Como é que, eu vou deixar apenas estes 3 ou 4, digamos, o que é que pode ser realmente aqui disruptivo e inovador nesta coisa. Portanto, sendo que o que é preciso é pensar o modelo de desenvolvimento em função disso, mas algumas ideias possíveis. Como é que é preciso, evidentemente, criar riqueza. Nós precisamos criar riqueza, não é? Mas criar riqueza, mas não temos que pensar pequeno. Só porque vivemos a casinha da pera, não temos que pensar pequeno. Temos que criar riqueza. Esse é o grande desígnio. Não é pensar pequeno, é criar riqueza. E quando queremos criar riqueza, pois também não estamos de modo algum obrigados a olhar só para a agricultura e para o turismo. Porquê? E não quer dizer que isso seja menor, pelo contrário. Mas não somos obrigados a olhar para isso, não é? Temos de facto que podemos atrair, e por que não, pequenas indústrias de alta tecnologia, de biotecnologia, energias renováveis já sei que já tem, o Sr. Presidente da Câmara já me falou, enfim, e muito outro. E temos que aprender a implementar modelos cooperativos modernos, com propriedade coletiva da propriedade, tremendamente difícil em Portugal, bem sei. O programa que eu desenhei uma das medidas foi o BUPI, que foi tão difícil de colocar digamos, inscrito no programa, e mesmo ainda hoje ainda só apenas 30%, não é, do território é que está inventariado ao abrigo do programa. E, portanto, mesmo assim, estas coisas demoram mais tempo do que o desejado. Precisamos, de facto, também de estar atentos aos investidores e aos veículos financeiros, aos fundos de território, porque eles estão muito disponíveis, há muita coisa disponível. Precisamos de inverter o fluxo da população, sei que estão a fazer, portanto, a cidade como serviço, o campo como vida, portanto, é muito este diálogo, não é? Portanto, o campo, de facto, é oferecido como um espaço de vida, portanto, mas é preciso, para que isso seja uma realidade, é preciso garantir serviços urbanos de alta qualidade, em pequenas vilas, o que estão a fazer, os espaços de coworking rural, o acesso remoto à saúde, estávamos a falar há pouco da questão do SWORD, a SWORD, não é? No fundo, são, digamos, é orientar ou reorientar as políticas públicas para que elas, de facto, sirvam estes interesses. Enfim, também estão a trabalhar, eu sei, na atração de nómadas digitais, dos artistas, dos imigrantes qualificados, com incentivos para trabalhar e viver no campo, pilotos de renda básica universal, isto também é uma estratégia que podemos vários territórios adotar, portanto, em territórios despovoados, de facto. Claro que na gestão da propriedade isto é um tremendo problema, mas era muito importante conseguirmos criar regras, de facto, que obriguem o uso produtivo ou regenerativo da terra, portanto, penalizar as propriedades abandonadas, de facto, nós temos de ter coragem para fazer isto, não temos tido. Enfim, valorizar os modelos, de facto, coletivos de gestão da propriedade, valorizar esses modelos, eu sei que eles têm sido adotados na floresta, conectar startups, foodtech, agrotech com produtores locais, de facto também, portanto, criar esses momentos também de interface
nestas cooperativas que estão a fazer, essas incubadoras que está a fazer, criar também workshops em que é possível, de facto, chamar os empreendedores, as pessoas que de facto têm vontade de criar valor, criar riqueza e de facto também gerar essa oportunidade. De uma forma muito breve, é preciso de facto quebrar também os ciclos de dependência, portanto, de autonomia do poder local, através de quê? Pronto, nós precisamos quebrar isto. Isto é determinante. Autossuficiência energética e alimentar, os pequenos territórios de facto têm que mostrar a sua capacidade também de ser independentes nestes domínios. É quase, não somos ilhas, mas temos capacidade de desenhar de facto estratégias com esta... E é preciso de facto também criar uma nova cultura rural, que se afaste do estigma, que a ruralidade é um atraso, não é, quer dizer, pelo contrário, é preciso criar uma nova cultura que está a acontecer, não estou aqui a dizer nada de novo, estou apenas a sistematizar. Eu sei que todos, se calhar, já pensaram nisto tudo, não estou aqui a fazer nada de novo, estou a sistematizar de uma forma que seja também, que possa ser minimamente inspiradora, se não for, peço desculpa. A criar centros de formação tecnológicos focados em bioeconomia, está a acontecer, ecotecnologia, não é? Inteligência artificial, a cultura rural deve ser, de facto, um movimento de inovação e identidade forte. É um contraponto muito interessante e muito inteligente à cultura urbana que se perdeu. Não existe, não há. Portanto, não é? E, portanto, aqui, de facto, a questão da identidade devia ser um movimento mobilizador. E depois os modelos novos de governança, como este é o caso, da unidade de território que se encontrou aqui. O que é desejável agora é que ele gere, que de facto tenha um tempo de confiança que inspire também os próprios atores, que é possível, podem acreditar nos próximos 20 ou 30 anos, este é o modelo e nós temos um conjunto de incentivos que vão acontecer de 5 em 5 anos, 10 em 10 anos, mesmo que exista uma análise, não é? Uma avaliação desse processo, isso vai acontecer e é possível acreditar. E, portanto, este era apenas uma... E vou concluir, que eu já sei que não tenho muito tempo, mas, de facto, falámos há pouco a questão de atrair e fixar talento como estratégia, as parcerias das instituições de ensino e territórios rurais, muito interessante, esse matching, portanto, essa associação que estão a fazer entre aquilo que há as necessidades, portanto, de pequenas iniciativas de formação, programas de imersão, de facto, enfim, aquilo que já está também em curso, a educação rápida e prática, uma formação direcionada para a realidade local. Isto é muito interessante, as questões, de facto, que mencionou, de criar as escolas profissionais, os cursos profissionais, de facto, dirigidos àquilo que são as solicitações de empregabilidade local. Eu também acho que era possível criar aqui um polo regional de formação, em vez de ser uma iniciativa do município, isso ser enquadrado num polo regional de formação que responde a 2 ou 3 das necessidades mais específicas, enfim. E depois, claro, também as questões das tecnologias, etc., que são também muitas das... Portanto, isto muito rapidamente, não há muitos caminhos possíveis, mas de facto eu penso que o grande desafio é conseguirmos de facto garantir a continuidade da política pública, portanto a sustentabilidade, uma agenda colaborativa temática, preferencialmente temática, se conseguirmos que isso é possível, e a partilha de recursos na complementariedade. É um desafio que também temos. Nós temos que nos desafiar a partilhar mais, por exemplo, a política da cultura. Porque é que ela não é encarada como uma política cultural da unidade territorial que agora, em que todos abraçaram os 20 e tal municípios, não é? Há políticas que de facto são mais pesadas, são mais irreais, são mais difíceis, mais complexas em territórios de baixa densidade, não é? Mas que de facto podem beneficiar dos mecanismos de partilha, não é? E portanto podem também ser a forma de compensar a própria política pública que nem sempre consegue lá chegar. Nestas áreas que são consideradas não materiais, eu penso que a solução mais fácil é através da partilha e da complementariedade. Muito obrigada pela vossa atenção.